Olá, meu nome é João Carvalho e esse é o canal João Carvalho, Mentoria e Questões para Passar. Então, nesse vídeo, eu venho trazer para vocês a aula 3 de Noções de Direito para o concurso da Defensoria Pública de Minas Gerais, especificamente para o cargo de técnico da Defensoria. Nessa aula, eu vou trazer aqui os direitos sociais, que são os artigos, esses direitos sociais contemplam os artigos 6 ao artigo 11 da Constituição Federal. Então, a gente faz esse estudo por meio de questões. Então, vamos ao comando da questão. Relativamente à garantia da liberdade de associação profissional ou sindical prevista na Constituição, é correto afirmar. Então, a gente tem que marcar o item correto. Ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato, salvo imposição de lei local. Que a gente já percebe de pronto que essa alternativa está equivocada. Não há na Constituição nenhuma restrição à afiliação ou manutenção de uma filiação, quanto mais uma imposição de uma lei local. Essa lei local estaria sendo inconstitucional ao promover uma lei nesse sentido. Eu posso até abrir aqui a Constituição para vocês. Então, artigo 8º, direitos sociais, ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato. Não há uma restrição, há uma exceção a esse direito. Letra B. O aposentado filiado não tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais. Falso. A gente sabe que o aposentado filiado tem sim direito de votar e ser votado. A gente pesquisa aqui. Aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais. Então, falso. C. Ao sindicato cabe a defesa judicial dos direitos e interesses coletivos da categoria, sendo vedado a atuação em defesas administrativas. Isso aqui é um item equivocado também. A gente percebe-se que sim, o sindicato tem o poder de atuar em defesa de seus membros para questões administrativas. A gente, inclusive, consegue perceber isso especificamente no inciso 3 do artigo 8º. Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. Então, esses dois campos de atuação podem ser desempenhados pelo sindicato. Então, alternativa C equivocada, a letra D vai ter que ser o gabarito da questão. A lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente. Então, a gente verifica aqui no inciso 1º, a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente. Então, a única observação a ser feita é que é necessário o registro no órgão competente, mas o Estado eventualmente, ele não pode impedir a autorizar, ele não pode decidir se o sindicato vai ou não ser criado. Então, alternativa D, como a gente verificou, gabarito da questão. Segunda questão, a respeito dos direitos sociais previstos em capítulo próprio da Constituição, assinale a alternativa correta. Letra A. O pagamento de salário família em razão do dependente é aplicável a todo trabalhador que comprove a existência de pelo menos um filho em idade escolar. Essa alternativa aqui está equivocada, não há essa especificação de ter um filho em idade escolar para fazer jus ao pagamento do salário família. Na verdade, a Constituição trata aí do salário família em questão a uma dificuldade pecuniária, mas coloca isso em relação a si e em relação na verdade, em relação aos dependentes, como a gente pode comprovar
A gente pode comprovar nesse inciso 12, salário família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda. Então, não há que se falar em filho em idade escolar. A Constituição não prevê isso. Letra B. É recomendável que a remuneração do trabalhador noturno não seja inferior ao trabalho diurno desenvolvido, sendo, no entanto, facultado ao empregador a decisão sobre a remuneração superior daquele. É uma alternativa um tanto quanto confusa, vamos analisar por parte. É recomendável que a remuneração do trabalhador noturno não seja inferior ao trabalhador diurno desenvolvido. Quando a gente verifica na Constituição, a gente verifica que a remuneração do trabalho noturno obrigatoriamente é superior à do diurno, justamente pelo trabalhador estar exposto ali a uma condição mais degradante, né? Historicamente falando, instintivamente falando, o horário da noite é um horário reservado ao descanso. Então, quando a pessoa se expõe ao trabalho noturno, ela precisa ter uma contrapartida. Então, essa primeira parte dessa alternativa já torna a alternativa incorreta. E o restante sendo, no entanto, facultado ao empregador a decisão sobre a remuneração superior daquele. O empregador não tem uma faculdade de escolher obrigatoriamente, ele vai precisar pagar mais no caso do trabalhador que realiza suas atividades no horário noturno. Então, letra B, incorreto também. Letra C. Além de outros direitos que visem a melhoria de sua condição social, ao trabalhador é garantido o direito ao gozo de férias anuais, até aqui correto, remuneradas com pelo menos metade a mais do que o salário normal. Que esse item está incorreto, a gente sabe que as férias dão direito ao salário normal mais 1/3. A gente pode até verificar essa informação específica no inciso 17, gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal. E a letra D, que precisa obrigatoriamente ser o gabarito da questão, diz que direito do trabalho urbano e rural a duração do trabalho não superior a 8 horas diárias e 44 semanais, facultada a compensação de horários e a redução de jornada mediante acordo com convenção coletiva de trabalho. Direito do trabalhador urbano. Oito horas diárias. Só para vocês verificarem, mas esse item sim está correto. Então, letra D, o gabarito. Essa outra questão diz que é assegurada, segundo a Constituição, a eleição de um representante dos empregados com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com o empregador nas empresas que contam com empregados acima de... Então, mais uma questão que versa aí sobre essa questão de empregado, empregador, de representante, de sindicato. É um tema bem que a banca gosta bastante. Essa questão a gente pode verificar especificamente aí no artigo 11. Então, nas empresas de mais de 200 empregados, é assegurada a eleição de um representante com a finalidade de promover-lhes um entendimento direto com os empregadores. Então, alternativa B, alternativa dessa gabarito dessa questão. Essa outra questão diz que considere-se a seguinte enumeração de direitos. Então, aqui acabou que eu nem trouxe o gabarito, mas a gente vai analisar com o V ou F. Então, licença a gestante sem prejuízo do emprego do salário com duração de 120 dias. Então, de fato, a licença gestante tem esse prazo de 120 dias. Há legislações e, na prática, há a possibilidade da dilatação desse prazo para 180 dias. Mas, constitucionalmente falando, o prazo é 120 dias e é isso que você precisa levar para a sua prova.
Então, licença gestante sem prejuízo do emprego do salário, duração de 120 dias. Irredutibilidade do salário, salvo disposto em convenção ou acordo coletivo. Então, também consta da mesma forma que na Constituição. Repouso semanal remunerado preferencialmente aos sábados e domingos. Quando a gente verifica na Constituição, a gente verifica que é preferencialmente aos domingos. Não há aí no texto constitucional essa nomenclatura, né, esse dia da semana do sábado. É só o domingo. Então, repouso semanal remunerado preferencialmente aos domingos. Então, tomar cuidado com isso. É o que consta na Constituição que a gente precisa levar para a prova. Então, primeiro e segundo verdadeiros, terceiro falso. Quarto, gozo de férias anuais com remuneração superior no mínimo em 50% ao salário normal. A gente já verificou esse inciso, a gente sabe que as férias pagam o salário normal mais um terço, né? Pelo menos mais um terço. Então, alternativa aqui, quarto também, a quarta alternativa aqui, quarta colocação está equivocada. Mais uma questão, para que a gente finalize nosso estudo, diz que considerando os direitos sociais constitucionais, é correto afirmar que neles se inclui o direito, então o que a gente precisa entender sobre os direitos sociais. Direitos sociais são aqueles direitos promovidos pelo Estado, eventualmente aí para cobrir uma desigualdade, para promover, né, um direito afirmativo, um direito ali prestacional do Estado para com a sociedade. A certidão de óbito não é um direito social, está mais relacionado a um direito civil mesmo da pessoa, registro civil também, e ao título de eleitor, também é algo voltado para a área civil. Então, diante disso, a gente verifica que a alternativa correta é a alternativa letra A aposentadoria. Inclusive, a gente verifica aqui no caput já do artigo 6º, já é citado, salvo engano, aqui já tem a previdência social e ao longo dos direitos sociais a gente verifica aí a aposentadoria. Dando prosseguimento, aqui eu trouxe para vocês os principais dispositivos, e aí vocês podem tirar print dessa tela para entender aí quais são os dispositivos que têm mais incidência, né, que são mais que a banca tem mais afeição com eles. Então o vídeo finaliza por aqui, mas antes peço para que você se inscreva nesse canal, curta esse vídeo, compartilhe e também deixe seus comentários. Muito obrigado e até uma próxima.